A história começa com um homem comum, um executivo de meia-idade, o típico trabalhador CLT japonês moldado pela rotina e destruído por ela. Só trabalho e mais trabalho, dia após dia, como se o tempo estivesse o engolindo aos poucos. Até que em uma noite, voltando para casa tranquilamente, ele é atropelado, não por qualquer carro, mas por um caminhão desgovernado que o arrasta por mais de 30 metros. O asfalto vira tinta vermelha. A morte foi brutal e definitiva. Mas não era o fim. Ele acorda, ou melhor, renasce, em um novo mundo. Ele é encontrado nos escombros de uma vila dizimada por demônios. E mesmo sendo apenas um bebê, já é o único sobrevivente de um massacre. Um velho mago o encontra. O lendário Merlin, o homem que um dia salvou impérios com um simples estalar de dedos. Ele o adota, dá-lhe o nome de Shin e o cria como neto, mas o treina como um guerreiro destinado a destruir. Shin cresce isolado do mundo, e graças às memórias de sua antiga vida e ao conhecimento do século XXI, ele aprende rápido. Muito rápido. Magia? Ele domina com facilidade. Espadas? Ele corta monstros como se estivesse picando legumes. Aos 8 anos, Shin entra na floresta sozinho. Com a frieza de um caçador, usa magia de vento para rastrear sua presa e abate um javali gigante. Com um único golpe, Merlin, ao ver isso, percebe o potencial devastador que há no garoto e decide testar sua magia. Ao tentar criar fogo, Shin invoca chamas azuis, o tipo de magia que queimaria até o próprio inferno, mas ele não recita feitiços, porque como ele mesmo diz, prefiro morrer do que parecer um idiota recitando palavras mágicas em voz alta. 2 anos depois, Shin já é uma arma viva. Merlin o leva para enfrentar seu primeiro demônio. E não é um qualquer. É uma aberração que exala puro ódio. Shin não hesita. Corre para a criatura, vibra sua espada com magia em uma frequência que corta até o ar e parte o demônio ao meio. Um único golpe. Um segundo. Uma morte certa. Merlin fica em choque, porque sabe o que viu. Um garoto de 10 anos, mais poderoso que o próprio mestre. Mas Shin esconde um segredo. Na sua vida passada, ele sofria de um problema humilhante. E para controlar isso, desenvolveu um domínio muscular absurdo. Essa habilidade, unida à sua magia, transforma tudo, que ele toca em lâminas cortantes de precisão cirúrgica. Dias depois, ele descobre a verdade. Seus pais foram mortos por demônios. Não restou nada, nem nomes, nem rostos, apenas sangue e ruínas. Mas Shin não chora. Ele não se curva à dor. Para ele, Merlin, Michael e Melinda são a única família que importa. Aos 15 anos, sua cerimônia de maioridade é marcada por uma exibição de poder. Num campo isolado, ele concentra fogo, oxigênio e hidrogênio e cria um microsol, uma esfera de energia que, quando lançada, explode como uma mini bomba nuclear, evaporando uma colina inteira. Todos ficam em silêncio, porque naquele momento, eles entendem. Shin não é um prodígio, ele é um monstro com rosto humano, e esse mundo não está pronto para o que ele vai se tornar, o que é suficiente para assustar a todos, até mesmo Melinda, que já viu horrores em campo de batalha. A demonstração de poder de Shin é tão absurda que o grupo inteiro chega à mesma conclusão. Deixar esse garoto solto pelo mundo seria o mesmo que jogar um dragão furioso em uma loja de porcelanas. Eles então propõem algo insano, mas necessário, que o rei o transforme em uma arma de destruição em massa sob controle direto da coroa. Só que Shin tem outros planos. O rei sugere que ele se matricule na Academia de Magia. Uma forma de aprender mais sobre o mundo e de mantê-lo sob vigilância, claro. Mas Merlin detesta a ideia. Afinal, a academia está cheia de garotas. Garotas manipuladoras, com cabelos azuis e intenções perigosas. Ele teme que Shin acabe virando um joguete nas mãos de alguma bruxa sedutora. Durante essa conversa, Shin finalmente entende uma coisa. O tio, que ele sempre tratou com liberdade, é o rei. E que todos ao seu redor, desde os mordomos até os cozinheiros, são, na verdade, guerreiros lendários, veteranos de guerra e salvadores da nação durante a última invasão demoníaca. Merlin e Melinda não são apenas mestres, poderosos, são um casal lendário. Só que imaginar os dois transando enquanto ele estuda, isso quase o faz desejar a morte. Mesmo assim, ele aceita ir para a academia. Não por imposição, mas porque quer aprender. Quer entender este mundo com a mesma obsessão com que destrói demônios. Dias depois, Shin, Merlin e Melinda partem para a capital. A chegada deles vira notícia, como se deuses tivessem descido dos céus. Guardas surtam, o povo se ajoelha e boatos se espalham como fogo em mato seco. Na mansão da família, Shin se diverte com os luxos. Mas, ao se perder num beco, ouve gritos.
Uma jovem está sendo assediada por 3 vermes, aventureiros de quinta. Ele não hesita. O primeiro vai pra cima. Shin o derruba com um só golpe. O segundo, nocauteado com um chute no queixo. O terceiro tenta apunhalá-lo e é desarmado com um tapa. Um tapa. O corpo do cara voa e a adaga é esmagada na palma da mão de Shin. A garota se aproxima, preocupada, e pergunta se ele se machucou. Shin responde debochado que a terceira perna foi atingida e pede ajuda para estancar o sangramento. A menina ia aceitar, mas outra aparece, e Shin se apaixona no exato instante. As garotas se chamam Maria e Sísila. Estão a caminho da mesma academia, são fãs dos heróis e ficam animadas ao saber que o neto de Merlin será colega delas. Mas Shin desconversa, paga as bebidas e some dali antes que descubram quem ele é de verdade. No dia do exame, Shin se perde no prédio principal e é agarrado no ombro por um nobre arrogante. A resposta de Shin torce o braço do sujeito com facilidade. O clima esquenta até que o príncipe August, sim, o próprio herdeiro do trono, aparece para resolver. Kurt o nobre desiste da briga ao saber com quem está lidando. Shin, ali, descobre que August é seu primo. E o modo como o trata deixa todo mundo em choque. Menos August, que acha graça da informalidade. Na prova escrita, Shin vai bem, mas é no exame prático que ele deixa todos em estado de choque. Enquanto os candidatos mal conseguem conjurar uma faísca, Shin, mesmo segurando 90% do seu poder, explode a arena inteira. A sala vira um campo de guerra. A banca? Silêncio absoluto. Dias depois, ele recebe o uniforme e uma advertência. Não tente encantá-lo, ele já vem protegido. Shin ignora. Pede a Melinda para reforçá-lo, e ela descobre que ele criou um feitiço novo, capaz de curar feridas, recarregar mana e absorver energia cinética. Ela fica atônita. Exige que Shin nunca revele isso a ninguém. Na cerimônia de entrada, o nome de Shin ecoa. As garotas percebem quem ele é. As mesmas que já estavam encantadas, agora estão completamente rendidas. Ele faz seu discurso, enquanto Kurt, o nobre humilhado, assiste fervendo de ódio. O tipo de ódio que ferve no fundo da alma, e só termina em tragédia. Shin, August e as garotas mais promissoras são colocados na classe S. Tudo parecia tranquilo, até que Sísila confessa algo grave. Está sendo perseguida por um homem perigoso, de família poderosa, e é aí que Shin sorri. Porque agora, ele tem um alvo. Shin logo percebe que o tal perseguidor é ninguém menos que Kurt, o nobre arrogante que já tinha cruzado seu caminho. O desgraçado tenta agarrar Sísila com brutalidade, como se ela fosse sua posse. Mas Shin entra no meio, como uma parede inabalável. Kurt, com aquele sorriso podre de privilégio, diz que eles estão noivos. Shin hesita por um segundo. Respeitar um noivado? Mas então, ele olha nos olhos de Sísila e vê o terror, o medo cravado na alma. Um noivado forçado, um abuso prestes a explodir. Sísila grita que nunca aceitou essa união, que nunca quis fazer parte desse circo nobre. Mas Kurt, do alto de sua arrogância, diz que o pai dela vai forçá-la e que ela vai se arrepender por não obedecer. É nesse momento que August, o príncipe herdeiro, se adianta e solta a sentença. Use sua patente mais uma vez para coagir alguém, e será você quem vai sumir. Kurt recua derrotado. August não perde a oportunidade de provocar. Shin, protegendo uma bela dama. Alguém andou se apaixonando? Shin, sem saber onde enfiar a cara, decide levar Sísila em segurança até sua casa. Maria, claro, cola junto. Afinal, essa é a deixa perfeita para se aproximar do neto do herói. August também se junta ao grupo. E logo os 4 viram o núcleo mais forte da academia. Ao chegar na mansão, Shin apresenta os novos amigos a Merlin e Melinda. Em seguida, pede permissão para encantar o uniforme de Sísila com uma magia de defesa. Melinda questiona se ela é realmente digna, e Shin responde com franqueza: eu assumo total responsabilidade. Melinda então revela a verdade por trás do encantamento de Shin. Qualquer uniforme encantado por ele será considerado um tesouro nacional, capaz de decidir guerras, valendo fortunas em qualquer leilão de elite. Um item tão poderoso que, daqui a 2000 anos, ainda estaria em lendas. Sísila, envergonhada, tenta recusar, mas Melinda, tocada pela sinceridade da garota, a encoraja a aceitar. A condição? Ninguém pode saber disso. Se descobrirem que Sísila recebeu um artefato desses, de graça. O caos político seria inevitável. No dia seguinte, com um uniforme encantado, Shin a escolta até a escola. O romance está no ar, mas só pra ela. Maria segura a vela pela segunda vez em menos de uma semana. Durante a aula, uma garota loira, Alice Kerna, entra correndo. Chegou atrasada por estar animada demais com o primeiro dia. A professora então apresenta os clubes da escola, desde alquimia até
Fisiculturismo mágico. Júlio, tímido, demonstra interesse pelo clube dos músculos. August Malandro o incentiva. Afinal, isso o livraria do cargo de acompanhante oficial. Quando perguntam a Shin em que clube ele quer entrar, ele responde com um "não sei". E a sala inteira o empurra para fundar seu próprio clube. Thor faz a pergunta certa. Qual vai ser o propósito? Alice sugere que seja um clube de fãs dos heróis, mas já existe um. No fim, o grupo decide criar o Clube de Estudo Avançado de Magia, o disfarce perfeito para reunir os mais poderosos da escola. No dia seguinte, o grupo descobre que Kurt foi punido, mas sua raiva não cessou. Perguntam a Shin por que ele age como um animal. A resposta vem de dentro da escola. Kurt mudou depois de frequentar os laboratórios do professor Oliver, um lugar sombrio, repleto de segredos. E o único aluno que ainda se comunica com esse professor é Kurt. Com o tempo, a necessidade de Shin acompanhar Sisila termina, mas ele revela que continuará andando com ela mesmo assim. O coração da garota quase explode. Ela quase pede ele em casamento ali mesmo, mas se cala, por enquanto. Shin aproveita o momento para revelar seu dom mais assustador: detecção de más intenções. Ele sente quando alguém tem a alma corrompida, e diz que, quando um demônio ou alguém maligno está por perto, sua aura brilha com a mesma cor da morte. Quantos demônios você já enfrentou? E pergunta Lin com receio. Com um sorriso leve, quase inocente, Shin responde: mais de 1000. A sala fica em silêncio. Ele continua: meu primeiro foi um urso demonizado de 3 metros, e eu tinha só 10 anos. Silêncio mortal. Nenhum dos alunos está preparado para a verdade. Shin não é apenas um prodígio. Ele é uma máquina de matar moldada pela magia e pelo ódio. E é nesse momento que ele sente algo. Uma presença estranha, um calor sombrio, como se algo estivesse tentando esconder sua essência. E a caçada recomeça, e é Kurt quem aparece. Mas o nobre mimado agora já era apenas uma casca possuída. Um demônio, em pele humana. Sem aviso, lança uma explosão de chamas contra o grupo. A barreira mágica de Shin mal se sustenta. O calor queima suas mãos, mas sua cura automática entra em ação. A dor passa. A ameaça não. Kurt não está mais tentando assustar. Ele está tentando matar. Enquanto sua aura negativa cresce como uma sombra viva, o corpo de Kurt começa a se transformar. Chifres, olhos carmesins, dentes de fera. Shin, com frieza, ordena que August leve todos embora. O príncipe se irrita, acha que Shin não confia neles. Mas Shin é direto. Se ficarem, morrem todos. August entende, e foge com os outros. Agora é 1 contra 1. Shin ativa suas chamas. Azuis. Avança. As chamas deveriam apenas conter, mas até mesmo o fogo de Shin começa a causar danos colaterais massivos. Kurt, mesmo deformado, ainda fala. Isso não faz sentido. Demônios não falam. Shin ataca com magia de relâmpago, mas o demônio mal se abala. Está acumulando energia. Um colapso mágico. Se explodir, a escola inteira vira pó, sem tempo, sem misericórdia. Shin saca sua espada vibratória. Corre, desviando dos ataques. E num único golpe, limpo, rápido, final, perfura o coração do monstro. Kurt morre. Mas não como um vilão. Morre como um experimento fracassado. Shin, pela primeira vez. Ele matou um humano. Seus amigos chegam e veem a cena. Todos em choque. Shin venceu. Mas a que custo? August, ao analisar o corpo, percebe o impensável. Kurt foi transformado artificialmente em demônio. Ele manteve a consciência, o que nenhum demônio faz. Era um experimento, um teste. Professor Oliver. Esse é o nome sussurrado como uma maldição. No castelo, o rei recebe Shin pessoalmente e tenta oferecer uma medalha de honra. Shin recusa, mas é Merlin quem corta a conversa. Se não aceitar, será caçado como inimigo do trono. Shin, de má vontade, aceita o título de herói. Mas deixa claro, não quer jogar esse jogo de poder. Na escola, Shin vira celebridade. As garotas querem filhos, casamento, o sangue dele em frascos, mas Sisila sela tudo com um único gesto. Segura sua mão. E o mundo entende. Ele já tem... O clube de Shin vira moda. Todo mundo quer entrar. O professor impõe uma regra. Só quem domina armazenamento dimensional pode fazer parte. No fim, apenas Mark, filho de ferreiro, e sua amiga de infância, Olivia, entram. Alice e suas amigas adoram a comida da família de Olivia, então a popularidade só aumenta. Shin menciona que precisa de uma arma personalizada. Mark lamenta. Está sem recursos. Shin explica que precisa de uma lâmina capaz de suportar vibração, supersônica. As espadas comuns quebram. Ele precisa de algo letal, mais suave. Enquanto isso,
Yuri, uma garota encantadora, começa a bajulá-lo. Shin cai no charme e aceita apresentá-la a Melinda, em troca de um favor. Mas do outro lado da cidade, o professor Oliver é encurralado. A Ordem dos Cavaleiros o investiga. Sem saída, ele confessa. Estava realizando experimentos em humanos. E agora, quer eliminar todos. Um cavaleiro tenta pará-lo. É incinerado em segundos. Shin entra em ação. A luta começa. Espada contra escudo. Chamas contra trevas. Mas Oliver, agora um demônio perfeito, bloqueia tudo. Shin o empurra com magia de terra. Tenta tirá-lo do chão. Mas o desgraçado flutua. Está além dos limites humanos. Shin ativa seu trunfo. Começa a invocar a luz solar. Um feitiço concentrado que canaliza dezenas de raios solares em um único ponto. O teto se rompe. A luz invade. Explosão. O impacto é tão brutal que o solo vira vidro. Oliver é atingido, engolido, silenciado. Mas Shin não se engana. Sabe que ele ainda pode estar vivo. E mesmo assim, encara os mágicos da corte que chegaram atrasados e diz com um sorriso frio: agradeço pela ajuda, mesmo que tenham ficado só assistindo. Mérito ao governo, mas dúvida aos céus. Os magos da corte olham para Shin como se estivessem diante de uma aberração divina. O que foi aquilo? Perguntam, se referindo ao feitiço solar. Shin tenta explicar o conceito por trás da concentração da luz solar, mas os magos só piscam, perdidos. O conhecimento dele está anos-luz acima do entendimento deles. No dia seguinte, Shin e o grupo visitam a ferraria da família de Mark. Mark está feliz, mas Shin não. Ele sabe. Oliver ainda está vivo. August arregala os olhos. Shin explica. Se o ataque tivesse acertado, eu teria sentido. A explosão foi dele, para escapar. O príncipe não hesita. Diz a Shin que a família real vai bancar tudo. Armas, equipamentos, acessórios. O mundo precisa dele preparado. Na loja, o ferreiro os trata como pirralhos, até que August revela sua identidade. O lugar vira um altar. Todos se ajoelham. Mas quando descobrem que Shin é o neto de Merlin, o novo herói, a loja inteira entra em colapso nervoso. Shin encomenda uma arma personalizada. Algo que suporte sua técnica de vibração supersônica sem se desintegrar. Do lado de fora, Cecily e Maria sumiram com a terceira garota. Shin pergunta a Mark se eles vendem algo além de armas, e descobre que no terceiro andar há utensílios de cozinha. Então ele se vira para Cecily. Você quer uma panela? A garota cora. Diz que uma panela é equivalente a um pedido de casamento. Ela só aceita uma coisa, uma aliança. Shin, confuso, só queria encantá-la com magia, mas acaba comprando o anel mais caro da loja. Coloca na mão dela. Vai te proteger. E mesmo sem entender o simbolismo, acabou de noivar com a garota. Dias depois, Shin se prepara para sua cerimônia oficial. Vestido como um cavaleiro celestial, ele é apresentado à corte real. Medalhas, tapete vermelho, aplausos. Mas há um aviso. Shin está proibido de ser usado para fins políticos ou militares. Se quebrarem esse acordo, Merlin e sua família serão exilados. Shin aceita. Com nojo, mas aceita. Na escola, ele aparece usando sua magia de portão, fugindo da multidão de fãs. Lin pergunta como funciona. Shin explica que reduz a distância entre dois pontos, diferente do teletransporte que consome mana. Ela não entende. E ele só ri dizendo, nem o Merlin entende. Você tá bem acompanhada. Ele decide treinar o grupo. Começa com uma análise mágica. A barreira de Maria? Fraca como papel molhado. A de Cecily? Firme, rígida e cheia de veias místicas graças ao anel encantado. Então Shin libera sua própria energia mágica. O ambiente treme, o ar fica pesado e alguns quase vomitam de pressão. Se não aguentarem isso, vão morrer na primeira luta real. De volta à mansão, os alunos conhecem Merlin. Eles perguntam se ele ensinou todas essas magias a Shin. Merlin ri. Eu ensinei o básico. O resto, ele inventou. Enquanto os magos normais recitam feitiços como macacos com scripts, Shin reescreve o código do mundo. Ele não imagina. O resultado. Ele entende o processo. Merlin admite. Eu não sei como o fogo queima, mas ele sabe. Como se tivesse vindo de um mundo onde a verdade já foi revelada. E, de fato, Shin rouba o sistema mágico desse mundo com conhecimento de outro. Enquanto todos ainda tateiam no escuro, ele acende tochas com ciência. Por fim, Merlin revela algo chocante. Eu dominei a magia do portão também. O velho ri. O mestre não está tão atrás do discípulo. E assim, o clube de estudo de magia ganha um novo professor. E o mundo, um novo prenúncio. Eles estão evoluindo. E os demônios, que se preparem.
Pouco depois, Melida confessa que já sacou o motivo de Merlin ter aprendido a abrir o portal, só para evitar que as outras crianças o achassem esquisito ou até um monstro. Assim, ninguém olharia torto para os colegas e amigos dele. No dia seguinte, ao saírem da forja, Bin August avisa todo mundo que pode rolar uma guerra contra o Império Blusfia em breve e que talvez chamem os alunos para pelejar no fronte. Só que, como levar Shin seria a apropriação militar, ele fica de fora. Mesmo assim, o cara jura que vai pro campo se os amigos queridos correrem risco. Na escola, os alunos ficam sabendo que Strong agora manda no Império inteiro, e mesmo com o exército do reino se armando, os estudantes talvez tenham que entrar na briga mais pra frente. O rei manda a Academia de Magia e os cavaleiros militares treinarem juntos para afiar o preparo contra ataques de demônios. Os alunos não curtem nadinha a ideia. Maria explica que, enquanto a Academia de Magia estuda magia, os da Academia Militar só focam no físico. Os magos não topam muito trabalhar com eles, ainda mais porque são uns valentões. Shin propõe que deixem as tretas de lado e tentem colaborar, mas os colegas batem o pé que os militares se acham o topo da cadeia. Mais uma vez, Shin tenta convencer lembrando que cada um tem força e fraqueza, mas a jogada vira contra ele porque todo mundo aponta que isso não cola pra ele, já que manda bem tanto na magia quanto na espada. A galera fica louca pra saber como ele ficou tão fera no combate, e ele solta a bomba. Foi treinado pelo lendário Michael. A turma inteira começa a papear sobre o grande comandante da Ordem dos Cavaleiros. Maria sugere que, já que Shin treinou com ele, ninguém vai mexer com o cara. Auguste, porém, diz que provavelmente vão tentar intimidar Shin de ciúmes. Shin insiste que deviam tentar colaborar com os cavaleiros, mas ninguém compra a ideia. No dia do treino, os alunos de cada turma se juntam em grupos de 8 para encarar demônios. Como era de esperar, a galera da Academia Militar de Cavaleiros já chega exibindo o complexo de superioridade. Quando Shin pergunta se eles já enfrentaram demônio, os caras ficam na defensiva, achando que era provocação, e dizem que ele só quer se exibir com o demonoide que matou. Shin esclarece que, se não largarem as diferenças, vão morrer feio. Os cavaleiros, porém, juram que dão conta sozinhos. Vendo os comentários grosseiros sem parar, o príncipe August pede pra Shin deixar eles trabalharem sós e ver no que dá. Ele manda os magos só ajudarem se a coisa ficar preta pros cavaleiros, querendo provar a importância de ter mago no time. Chegando na área marcada, recebem Cristina e Siegfried como supervisores. Shin implora pra ninguém arrumar confusão, mas é inevitável. Aí os cavaleiros e os magos começam a bajular os chefes, que são populares pra caramba e fortes o suficiente pra proteger o rei. August explica pra ele o acordo de deixar os cavaleiros começarem sozinhos, e que como não viram problema, toparam. Os cavaleiros ficam de guarda alta, apesar de Shin avisar que não tem demônio por perto. Quando ele topa com um, Siegfried manda se prepararem pro combate contra um javali enfurecido. Shin só pensa em como seria uma delícia se não tivesse virado demônio. Apesar do tamanho, o bicho é rápido pra cacete, mas os ataques dos cavaleiros não pegam. Ele quebra a formação deles e volta pra liquidar a galera. Shin chega com a espada supersônica e decepa o monstro num golpe só. Levam a maior surra verbal da vida, e Cristina esfrega na cara deles o quanto são fracos. Depois, Cecilien cura os ferimentos. Todo mundo topa trabalhar junto. Tratam Cecilien como deusa, o que de algum jeito irrita não só Shin, mas também a cavaleira que nunca foi mimada como princesinha. Logo depois, uns cavaleiros avisam que mais de 100 demônios vêm na direção deles. Shin se oferece para resolver sozinho. Mandam os outros ficarem longe para ele preparar o feitiço de bomba atômica. A galera pira quando vê o demônio de classe catástrofe liderando o ataque. Maisin solta uma explosão, só que arrasa a floresta inteira, levando junto todo o obstáculo. A destruição que Shin causa deixa a galera boquiaberta. A cavaleira pede perdão pela grosseria de antes e também se desculpa com Cecilien por achar que os dois eram um casal. Os dois ficam vermelhos na hora, deixando escancarado pra todo mundo ali que estão apaixonados. Logo depois, o grupo topa com um demônio, mas dessa vez os magos dão o pontapé inicial no ataque pra dar suporte aos cavaleiros, que ficam na espera do golpe final. Siegfried quer saber como todo mundo subiu de nível de repente pra ficar no mesmo patamar dos magos da corte. Shin explica que montaram um clube de treino de magia pra praticar juntos. Ele conta que usou o método que Merlin ensinou pra treinar os amigos, e essa técnica de visualização deixa Siegfried curioso pra caramba. Ele implora pra entrar no clube, mas August lembra que qualquer coisa ligada à magia de Shin é sensível. Acrescenta que a nação tá em emergência por causa do trampo de Strong. No fim, Siegfried desiste, mas pede pelo menos uma dica pra treinar sozinho. Shin despeja tudo sobre o controle mágico diário, mas o cara não compra que seja tão simples. Como prova, Maria e Cecilien são chamadas para criar barreiras, e Siegfried fica impressionado com o quão finas são comparadas às de Shin. Ele anima Maria falando mansinho com ela, e isso entra na cabeça da garota. A sessão de treino do grupo de Shin acaba, mas os cavaleiros e magos dos outros grupos passam o exercício inteiro se estranhando.
No encontro, August anuncia que todo mundo do clube de magia vai ficar sob supervisão depois da formatura e que vão formar uma divisão especial sob o comando dele. Shin pede desculpas por bagunçar a vida deles, mas a galera tá empolgada porque o futuro tá garantido e até agradece por ele ter feito um favor. Alguns dias depois, vão pro campo de treinamento especial para praticar feitiços longe de olhos curiosos. Depois de negociar tudo, August solta novidades sobre os demonoides. Maria tenta barrar ele de contar segredos sobre eles, mas ele segue explicando que, como são uma turma especial, precisam saber direito. Conta que o Império de Bluesfia caiu e que estão planejando uma coalizão contra o número crescente de demonoides. Na hora, Shin anuncia que tá na hora de um acampamento de treino. Em busca de um lugar para todo mundo ficar e relaxar, começam a sugerir propriedades da família e resorts, mas fecham com as fontes termais da família de Cecilienne. Shin conta o plano pros avós, mas Melida logo o pega no pulo por não pensar na supervisão de adulto. Aí ela e Merlin se oferecem para ir junto, já que não tem nada para fazer. Dois velhos desocupados. Essa é a verdade. No dia seguinte, partem na carruagem com cavalos encantados com equipamento de restauração de fadiga para rodar sem parar. Maria explica que Melida inventou o equipamento junto com um monte de outros trecos úteis que acabaram deixando ela mais popular que Merlin. No caminho, sentem a presença de demonoides médios. Vão até o local porque todo mundo tá louco pra brigar. Ao tirar no palitinho, Lin vence e enfrenta a matilha de lobos demoníacos. Ela usa magia de vento para dominar eles em segundos, pra surpresa dos comerciantes que acabaram de salvar. Chegam na mansão de Cecilienne e são recebidos pelos empregados que cumprimentam Shin como se fosse marido dela, deixando a garota morrendo de vergonha. Num banho relaxante, Merlin agradece ao grupo por serem amigos de Shin, que era solitário. August interrompe e diz que são amigos porque Shin os trata como iguais apesar da posição. Os outros também falam que curtem pra caramba a companhia de Shin e ele agradece o avô por tê-lo criado. O engraçado é que, enquanto os caras estão ali dizendo que gostam da companhia de Shin porque ele é um amigão e tudo mais, as minas comentam que curtem o Shin só porque ele ensina as coisas pra elas. Velho, não, a gente tá muito grato de conhecer o Shin porque graças a ele o nosso futuro tá garantido. Ele tá sendo usado. E a avó incentiva essa danada. Vai, suga cada gota de bondade daquela criança. No dia seguinte, Merlin começa o treinamento supervisionando o controle mágico, e Lin já tem um controle um pouco melhor. Melida também ensina a encantar equipamentos. Durante a sessão de Shin, Melida nota como melhoraram e até conseguem feitiços sem encantamento. Mas Shin acha que não tem chance contra demonoides. Não quer que se machuquem, então planeja deixar o treinamento mais puxado. Quando é a vez dele treinar, todo mundo ergue uma barreira com medo de morrer. Shin começa jogando gás combustível no feitiço, o que muda a cor da parada. Depois aperta a energia e solta tudo num único sentido, criando uma explosão que abre um túnel entre várias montanhas. A galera pira com o absurdo do feitiço e resolve encerrar o dia. August pede pra Shin levá-lo até o palácio para pegar informações novas. Assim que cruzam o portal, dão de cara com El, a noiva de August. Shin fica de queixo caído por ele ter noiva, mas o choque maior é ver ela alternando entre calma e doida varrida. A irmãzinha Mai aparece e reclama que o irmão largou ela pra curtir sozinho com os heróis que ela ama. Shin trata Mai com carinho e diz pra ela ver ele como o irmão mais velho, já que August é tipo primo. Elas contam que foram liberadas pra entrar no campo de treinamento, mas o príncipe não engole e decide convencer o rei dos riscos. O rei fica do lado das mulheres e eles voltam pra cidade. El deixa claro que o plano dela é manter as pragas longe do noivo. Shin acha que é sobre as meninas, mas a bronca é com ele, porque August não cala a boca sobre Shin em casa, até quando estão sozinhos. Ele pede desculpas, dizendo que é a primeira vez que tem amigo, e ainda solta que Shin tem namorada. Shin reclama, mas August aproveita para fazer ele assumir os sentimentos por Cecilian. Ele finalmente admite que gosta dela, mas não sabe se é recíproco. Irmão, ela tá jogando verde desde o início do anime, pelo amor de Deus. Ela tá jogando verde desde o início do anime. Você tá jogando verde também, só que ela não percebe, cara. Em casa, Shin começa a agir esquisito perto dela. Antes que os dois consigam contar tudo e anunciar que ficaram falando dela o dia inteiro, a vovó pega as mãos de Mai e comenta que Shin não era nem um pouco fofo com ela quando era criança. Todos concordam e dizem que criar filho não deve ser moleza. Do nada mesmo, Cecilian solta que vai adorar ter filhos com Shin, fica morrendo de vergonha e sai correndo. Isso vira a prova que Shin precisava para tomar atitude. Ele cria coragem e vai atrás dela. Passam por um momento estranho. Aí ela quebra o gelo pedindo desculpas pelo desabafo. Shin também revela que se apaixonou por ela à primeira vista. Os dois declaram o amor e viram casal. Quando finalmente rola o beijo, a galera tropeça nos arbustos, mostrando que estava ouvindo tudo desde o começo e estraga o momento. No dia seguinte, o casal novo se encontra no corredor. Cecilian pede para anunciarem o namoro pros pais dela. Chegam na propriedade e Shin pede permissão para namorar a filha.
Em vez de pai durão, o cara agradece por escolher ela. A mãe é mais fria e explica que, como nobres, não podem só namorar, tem que cortejar pensando em casamento. Claro que os dois topam na hora. Durante o treino, El fica pasmo com o nível de magia deles, mas Shin diz que foi só aquecimento. Todo mundo levanta a barreira enquanto Shin sobe no palco. Ele avisa que não é perigoso, mas ninguém acredita. Pega uma pedra, enfia magia nela, e depois de um tempo a pedra flutua. A galera fica de boca aberta. Ele explica que é magia antigravitacional. Depois lança em si mesmo, e com magia de vento, começa a voar como pássaro. Mais tarde, Shin conta pros avós que ficaram noivos de repente. Embora não surpresos, dizem que precisam visitar os pais de Cecilian. Chegam na mansão e explicam que Shin não é parente de sangue. Melida acha que aceitaram só porque é neto deles. O pai comenta que tá decepcionado por não ter laço sanguíneo, mas pensarem na família assim. Cecilian afirma que aceitaram Shin não por ser neto deles, mas porque sabem que ele pensa em Cecilian mais que qualquer um e tá disposto a protegê-la. Afinal, pensam na filha acima de tudo. Com isso, os heróis ficam mais tranquilos e pedem desculpas. Depois, o grupo ganha uniformes novos encantados com camuflagem e outras especificações. August percebe que as atualizações só significam uma coisa, e Shin anuncia que vão caçar demônios de nível catástrofe na floresta. Logo encontram um leão demonizado. Shin manda a galera mais fraquinha do grupo cuidar do leão no começo. Eles ficam apavorados, mas com as dicas de Shin, o bicho não dura nada. Acabam arrasando parte da floresta junto com o que sobrou do demônio. Os mais fortes da equipe pegam demônios de classe catástrofe, cada um pra si. Tony usa a espada vibratória para liquidar o dele, e Julius implora para testar também. No dia seguinte, o casal novo se arruma todo chique pra festa de noivado. Quando Cecilian aparece, Shin fica sem palavras. Na festa, de mãos dadas, recebem bênçãos de todo mundo. O rei sobe no palco para brindar e parabenizar. Alguns dias depois, Shin ensina o grupo inteiro a voar. Mai quer tanto experimentar que veio com roupa extra. Semanas depois, August é anunciado como príncipe herdeiro do reino de Ishield. Enquanto faz o juramento, um mensageiro chega dizendo que o reino vizinho tá sofrendo ataque de demonoides. Ele usa isso para anunciar que já montaram uma divisão especial com Shin e estão prontos para encarar os demonoides. Pede para Shin falar umas palavras para acalmar o povo. Shin anuncia que o nome do grupo é Magos Supremos e já saem dando apoio pro vizinho em apuros. Apesar da vergonha com o nome, a galera vibra enquanto sobem pros céus com magia rumo ao fronte. Enquanto isso, Strong, junto com Zez e Miria, seus tenentes, reúne o exército para uma reunião. Anuncia que terminaram com o Império e que já cumpriu o objetivo. Os soldados reclamam querendo destruir as terras vizinhas, e para surpresa geral, ele manda fazerem o que quiserem por conta própria. Ao ouvir isso, a maioria dos demônios sai para arrasar os lugares próximos. Toda essa raiva no coração de Strong vem se acumulando há muito tempo. Quando era um senhorzinho na cidade, cuidava bem do povo, dava dicas de agricultura, e cada vez mais gente de outros territórios migrava para as terras dele. Ao mesmo tempo, a esposa estava grávida, e ele rala para criar um lugar onde todos fossem tratados igual. Isso irritou os outros lordes, cujos plebeus fugiam para o paraíso dele. Decidiram armar para derrubá-lo. Convidaram para a capital com uma carta que ele recebeu todo feliz, achando que o esforço foi reconhecido. Mas depois que partiu, sumiços começaram no domínio. Policiais falsos apareceram espalhando boato de que o Sr. Oliver Straw vendia o povo para traficantes de escravos. Por 2 meses, os rumores pegaram fogo. Aí a falsa polícia armou uma conspiração e liderou o povo numa busca onde acharam uma carroça com o brasão da família Straw. Prova legítima que fez o povo tomar atitude. Marcharam para casa dele, onde a esposa grávida estava, e botaram fogo em tudo sem piedade. Straw chega tarde demais para salvar a esposa preciosa e só assiste horrorizado enquanto ela queima na frente dele. Os aldeões não ajudam e acusam de tráfico, mas ele revela que foi armação. Não fazia sentido traficar humanos com carroça do próprio brasão. O povo saca que caiu na lábia dos outros lordes, mas aí Straw já estava no desespero e jurou vingança contra todos. Virou demonizado, destruiu o domínio inteiro com uma onda de poder esmagadora. Enquanto se aproximam da fronteira, Shin diz para Cecilian focar em curar os feridos, e os outros se unem contra os oponentes. Os demonoides seguem causando caos e destruição no reino, intimidando os fracos e indefesos. Shin chega na hora e manda um pros ares com uma bicuda. O parceiro acha que Shin é humano comum e parte pra cima, mas Shin apaga a cara dele com uma bola de fogo gigante e ajuda a acalmar as famílias enquanto guia pro abrigo. Algus anuncia a chegada do grupo e usa a fama de Shin como herói para botar medo nos demonoides. Lin e Alice se juntam para encarar um demônio que as chama de crianças. Alice se estressa com o comentário, mas Lin a acalma antes que suba a cabeça. Juntas derrotam o demônio. Alice é tratada como criança de novo por causa da aparência, então faz o cara engolir as palavras queimando até virar cinzas. Elas tentam ajudar um cavaleiro ferido que fica envergonhado por ser salvo por crianças.
Thor e Júlio formam o duo imbatível. Thor sacode os inimigos com rajadas de vento, enquanto Júlio mete porrada bruta sem usar magia. Tentam entender o motivo do ataque à cidade, mas o demônio solta que foram espremidos pelos nobres por tempo demais e agora descontam na população. Uri congela um demônio com magia de gelo, e Tony finaliza com a espada vibratória. Uns demonoides miram o abrigo, mas Mark e Olivia estão lá. Ela derruba o bicho com uma pedrada, ele protege e viram uma dupla braba. Enquanto isso, Shin facilita a vida torrando um oponente atrás do outro. Um demonoide treme só de ver a magia dele de longe. August e Maria topam com o líder do bando, que reconhece o príncipe e decide sequestrá-lo. Preparados para a briga, Maria ataca rápido com bolas de fogo, mas ele bloqueia usando os cadáveres dos companheiros mortos. Joga os corpos e dá um soco nela, que amortece com a roupa encantada. Ainda a arremessa na parede, mas ela levanta como se nada fosse. Maria manda uma saraivada de bolas de fogo, e ele usa uma ferramenta mágica roubada de um mago para se defender. Sabendo do poder das artes de Shin, atacam de todos os lados até quebrar a concentração e a barreira. August enfia um buraco no peito do cara e elogia Maria por sacar a intenção dele na luta. Depois da batalha, os demonoides que assistem percebem que Shin é perigoso demais e resolvem bater em retirada. Pedem pra Miria ir à cidade lidar com os magos que sobraram, se preciso, e salvar os cavaleiros quase mortos. A turma corre atrás dela, mas ela desvia fácil dos ataques e acerta Alice, que leva dano leve graças ao equipamento. Continua misturando magia e artes marciais, mantendo Alice como refém enquanto limpa o grupo. Os demonoides pedem retirada, embora ainda queiram bagunçar. Ver Shin dizimando os colegas faz eles correrem, mas ele os alcança com feixe de luz. Para ao ver os companheiros sendo massacrados por uma inimiga, ela prova experiência de combate superior, aproveitando cada erro e cobrando caro. Ataca Tony, deixa Lynn desacordada. Shin aparece e vê os amigos em petição de miséria. Ela decide testar a força dele um pouco. Se enfrentam. Shin mistura magia e espada. Ela usa a habilidade de luta e magia de terra. Ele a encurrala, então ela tenta fugir atacando os camaradas recém-chegados. Quando ele persegue, o caminho fica bloqueado. Ela solta uma explosão massiva de magia. Shin não tem escolha senão erguer uma barreira gigantesca em área ampla para proteger os amigos. Eles aproveitam para sumir. August acha que a mulher deve ser ex-soldada ou caçadora e agradece por ela ter ido embora. Enquanto as ondas de demonoides recuam, Strong observa tudo de cima, curtindo a batalha e já bolando o próximo passo. Shin e August chegam ao abrigo e veem tanta gente ferida. Pedem atualização de Mark, que explica que Cecilian tá dando o sangue para curar. Ordena a equipe ajudar na cura enquanto Shin vai até ela. A encontra se matando para salvar um homem moribundo, mas a magia não basta. A família chora. Ela tenta usar as propriedades curativas do uniforme como último recurso. Shin interrompe porque não mudaria nada. Em vez disso, usa cura avançada que trata ferimentos individuais em nível celular. Algo te observa escondido e só imagina o poder esmagador dele. Depois de terminarem, Cecilian chora, amaldiçoa a própria fraqueza e diz que sempre depende dele. Ele revela que o homem teria morrido se ela não tivesse segurado o tempo suficiente para ele chegar. As outras pessoas salvas agradecem de coração e a apelidam de santa. No palácio, o governante agradece o esforço, mas algo te apresenta um problema. O ataque veio sem Strong ou as figuras-chave que destruíram o Império. Com demonoides soltos, propõem aliança com o rei. No dia seguinte, anuncia que vai se reunir com outras nações para formar uma aliança. Shin diz que é uma ótima sacada, porque se ele conhecesse bem o lugar, daria para chegar voando pelo portal em tempo recorde. Então fecham alianças com os países vizinhos e montam uma rede de emergência. Mal chegam em casa, já são ovacionados pelas proezas. O rei e os heróis aparecem para recebê-los. No dia seguinte, August expõe o plano, e o rei dá carta branca para ele negociar a aliança em nome do reino. Libera Yi e Mai para ir junto na viagem. Shin também ganha sinal verde para essa nova empreitada. Julian jura de pé junto que vai zelar pela segurança das meninas, e ele não tem como negar. Na base dos demonoides, Strong agradece aos capangas pelo showzaço que armaram para ele. Fica empolgado com o trampo e o talento de Shin, mas o que realmente o anima é a chance de Miria parir um demônio de raça pura. Shin e a turma se despedem dos oficiais e partem para a jornada de salvar o mundo e os amigos. O que vem pela frente nessa história doida? Shin vai mesmo conseguir proteger o planeta todo? Infelizmente nunca vamos saber, e assim o anime termina. Valeu demais por acompanhar, até o próximo vídeo.